Palavra maravilhosa de Deus, também os hinos que foram louvados no nome de Jesus, também por uma mensagem edificativa, né? No final, Josélia vai louvar também a Deus com hino, e eu estarei trazendo mais uma palavra de Deus. Eu creio que seja uma palavra bem breve, uma palavra curta, mas que seja nessa noite também uma palavra bem objetiva. Está orando, né, aqui mesmo, que no púlpito, mas orando em espírito, pedindo Deus uma palavra também que viesse falar conosco, né, o que desse continuidade naquilo que Deus já tem falado, né? E Deus colocou em meu coração esta palavra que eu irei falar nesta noite. Vamos convidar a igreja para nós lermos aqui Isaías capítulo 41, versículo 10, somente um versículo da palavra de Deus. Eu serei breve nessa palavra, mas creio que Deus vai continuar falando conosco, né? Deus não precisa grande multidão para ele falar. Se tiver muito, ele fala. Se tiver poucos irmãos, ele fala. Agora, o sentir só depende de nós, irmãos. Você vai ligar na presença de Deus, né? Com certeza nós vamos sair daqui, como o pastor já disse, nós vamos dizer que o culto, ele falou sobre o culto é bom se nós trazermos já o culto de casa, né? Isso é, se nós estivermos já ligados na presença do Senhor, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Eu peguei uma Bíblia, essa Bíblia minha mais nova, ela não é, a outra tem, até a versão é diferente, mas como eu disse, o conteúdo é o mesmo. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou teu Deus, eu fortalecerei e ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Glória a Deus. Uma versão diferente, né? A outra versão diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então às vezes muda de versão, mas o que importa é que a palavra é a mesma, o conteúdo é o mesmo, Jesus é o mesmo, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, o verbo se fez a palavra, né? E habita no meio de Deus, diz a palavra de Deus, é a expressão da palavra. João, Evangelho de São João, capítulo 1, o próprio Jesus é o verbo, né? A igreja pode assentar, eu serei bem rápido, pois as horas passam tão rápido, né? Esse relógio ali eu tenho muita dificuldade para ver o horário, né? Falta pouco, assim, as horas passam, né? O culto bom passa rápido. Jesus. Se fosse aquele culto cansativo, eu creio que, né, parecia ser umas 3 horas, mas um culto onde Deus está falando, onde nós estamos sempre alimentando, é um culto que passa assim tão rápido, né? Mas nesta noite Deus ainda tem um banquete para nós. Nesta noite Deus ainda tem alimento espiritual, alimento do céu para esta igreja. Glórias a Deus. Eu creio que todas as palavras que foram faladas nesta noite foi palavra profética, foi palavra vindo do céu para os nossos corações. E essa palavra que Deus tem nesta noite não será diferente. Eu quero, por questão de tempo, dar apenas uma pincelada em 3 promessas de Deus para nós, para a igreja nesta noite. O nosso Deus é Deus de promessa. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. É o nosso Deus, irmão. Respeitando os políticos, o dever da igreja é orar por eles, mas muitas vezes eles fazem tantas promessas e não cumprem. Mas o nosso Deus, ele é Deus de promessa. Quando ele fala, está falado. Aleluia.
Glórias a Deus, porque Deus não é homem. O homem é limitado. O homem tem as suas limitações, o homem tem as suas falhas, mas o nosso Deus é ilimitado. Aleluia! Por isso eu quero falar nessa noite de 3 promessas, rapidamente. A primeira promessa de Deus é a promessa que nós já estamos sentindo, é a presença dele. Foi ele que diz assim: não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Aleluia! A primeira promessa de Deus é a promessa de estar conosco, de estar com a igreja. Às vezes nós preocupamos, a igreja está tão vazia, mas Deus está presente. Aleluia! Seria ruim se nós não estivéssemos sentindo a presença de Deus, seria ruim se Deus não estivesse presente, mas Deus prometeu. Deus disse: não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Há 366 vezes no hebraico a palavra de Deus falando conosco: não tema, minha filha, não tema, meu filho, não tema, minha igreja, não temas, obreiro, eu sou contigo, eu sou com a minha igreja, eu sou com o meu povo. Aleluia, Deus está aqui. Em Mateus 18, versículo 20, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, Jesus está presente. Por isso eu não tenho dúvida, se Deus opera com a igreja cheia, Deus opera com a igreja vazia, depende da presença dele. Mas nessa noite ele não vai operar, mas ele já está operando, porque agindo Deus, quem impedirá? E ele está aqui operando, porque ele está presente. Em Mateus, diz a palavra de Deus, que aonde já disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, ele está presente. Mateus 28, versículo 20, parece que os discípulos estavam preocupados. Quem sabe eles pensaram: Jesus vai voltar para o céu, agora nós vamos ficar sozinhos. Mas de repente Jesus se manifestou no meio dos discípulos e disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está convosco, Deus está com a igreja, Deus está aqui. Aleluia! Às vezes nós preocupamos, e aí eu estou passando pela provação, a prova é de fogo, é tanto problema, mas não te preocupa, porque Deus, quando você passar pelas águas, Deus está contigo. Quando você passar pelo fogo, Deus está contigo. Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passarem pelas águas, aleluia, eu estou contigo. Pelos rios eles não te submergirão, pelo fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque Deus está contigo. Aleluia. O Salmo 46, versículo 7 e 11, diz a palavra de Deus: o Deus de Jacó está conosco. Aleluia, glórias a Deus, ele está aqui. Aleluia, ele está com a sua igreja. Por isso não tema, porque Deus é contigo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 28, quando Jacó, a Bíblia diz que ele começa a peregrinar, e chegou a noite, ele pega uma pedra e põe como um travesseiro, e ali ele teve ele dormiu, e ali ele teve um sonho, e naquele sonho ele via anjo subindo e anjo descendo, e quando ele olha no topo da escada, ele via o Senhor, e no versículo 16 ele diz: na verdade o Senhor está comigo, e eu não sabia. Tem crente que às vezes Deus está com ele, Deus está falando com ele, Deus está prometendo, e ele está igual Jacó: Deus está comigo, eu não sabia. Mas saiba nessa noite que Deus está contigo, saiba nessa noite que Deus está aqui. Oh, aleluia. Na verdade o Senhor estava aqui, eu não sabia, mas nesta noite saiba que o Senhor está contigo, o Senhor está com a igreja, o Senhor está com cada um, porque Ele é Deus de promessa. Aleluia, não tema, porque Deus está contigo. Aleluia, aleluia, Jesus. Não tema, porque eu sou contigo. Amém. Vem a segunda promessa: eu te fortalecerei. Deus quer fortalecer cada
é crente nesta noite. Eu disse que quando a minha filha começou a sentir, ela pediu até desculpa porque começou a chorar, mas é a manifestação do Senhor, é o Senhor fortalecendo o seu povo, é o Senhor fortalecendo a igreja. Foi Ele que prometeu. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode, porque o Senhor quer fortalecer a sua igreja, o Senhor quer fortalecer o seu povo, porque Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Terceira promessa é a promessa de ajudar. Não temo porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Aleluia, o Senhor vai te ajudar nessa jornada, nessa batalha. É Ele que ajuda cada um de nós. Muitas vezes, se nós dependermos de auxílio, de amparo, que é a mesma coisa, de ajuda do homem, muitas vezes, se nós depender deles, aleluia, nunca vai acontecer. Mas se você depender 100% de Deus, como eu dependo, sem dúvida Deus vai te ajudar, porque a promessa dele é ajudar, é a mesma coisa de socorrer. Deus está aqui. O Salmo 121, versículo 1 e 2, o salmista faz uma pergunta, mas o segundo, ele obtém a resposta. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha a resposta no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, a tua ajuda, não vem do homem, mas vem daquele que fez os céus e a terra, Jesus Cristo. Ele é o teu socorro, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxílio. Aleluia. O Salmo 46, versículo 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro, ajuda, é a mesma coisa de socorro. Deus é o teu socorro na hora da angústia, na hora que nós mais precisamos. Ele se manifesta, porque Ele é Deus de promessa. Amém, Jesus, Glórias a Deus. aleluia. A quarta promessa de Deus, apenas uma pincelada em cada promessa. A quarta promessa de Deus é a promessa de sustento. Ele diz: eu te sustentarei com a minha destra fiel, diz uma versão, e outra versão: eu te sustentarei com a destra da minha justiça. É Deus que sustenta o seu povo, é Deus que sustenta a sua igreja, é Deus que tem sustento para nós. Deus tem alimento do céu, Deus tem alimento espiritual, Deus tem sustento para cada um de nós nesta noite. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O nosso Deus, Ele é rico, Ele é o dono do ouro e da prata, diz o apóstolo São Pedro. Ele é rico, é por isso que Ele sustenta o seu povo, Ele sustenta a sua igreja. Ele tem sustento para ti nesta noite. Aleluia. 1 Reis capítulo 17, versículo 6, lembrando de Elias, quando Deus fala com Elias: Elias, durante tanto tempo vai ficar sem chuva, mas você esconde à beira do ribeiro. Eu creio que Elias começou como um homem, mesmo que era um homem, tinha muita fé, mas como um homem tem as suas limitações. Ele obedeceu, mas eu creio que passou pela mente dele: será que eu vou viver de água? Agora Deus fala, manda eu ficar à beira do ribeiro, porque vai faltar chuva, e agora o meu alimento. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer e ao anoitecer, Deus mandou o melhor sanduíche. Diz a palavra de Deus que de manhã tinha pão e carne, e ao anoitecer tinha pão e carne. Sabe o que é isso? É suprimento de Deus. O Deus de suprimento está aqui. Ele é o Deus que supre a necessidade do seu povo. Aleluia. O texto que nós lemos ali em 2 Reis capítulo
Eliseu, e a Bíblia disse que agora Eliseu pergunta: e o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Glórias a Deus. E agora diz a palavra de Deus que Eliseu disse: então vai na vizinhança e começa a pedir vasilhas, e vasilhas vazias, e não poucas vazias, porque o Deus do suprimento vai fazer uma multiplicação, o Deus do suprimento vai te suprir. E assim ela fez. Tinha um pouquinho de azeite, entrou dentro do quarto, fechou a porta, pegou um pouquinho de azeite e foi colocando nas vasilhas. De repente Deus começa a suprir. A outra vasilha foi cheia, e agora ela chegou no nome de Deus e disse: olha, todas as vasilhas já estão cheias. E Eliseu disse: olha, com um pouco de azeite você vai viver o resto da vida, e com o restante você vai pagar todas as dívidas. O que quer dizer isso? O Deus de suprimento, Ele ainda supre a necessidade de cada um. Ele é Deus de provisão, e Ele está aqui nessa noite para suprir a tua necessidade. Aleluia. Mas eu tenho pouquinho, mas o Deus da multiplicação está aqui nesta noite. Glórias a Deus. É Ele que supre. É a última promessa aqui neste versículo, é a promessa de suprir as nossas necessidades. Aleluia. Deus do suprimento está aqui. Glórias a Deus. Os irmãos viram contar que é testemunho. Aconteceu lá em Minas. Um pastor missionário estava lá no interior, um lugar muito difícil, e a sede ficava longe, e ali estava faltando de tudo na casa dele. Aí ele disse para a mulher: faz esse mingau sem doce, peça a criança comer, uma criança de 5 anos, peça a criança não morrer, pois não tem nada aqui em casa. E assim ela fez aquele mingau, só água e sal, e o fubá. Fez, aquela criança comeu. De repente aquela criança lembrou que tinha um telefone de plástico, pois eles não tinham telefone nenhum lá, mas aquela criança lembrou que tinha um telefone de plástico. Mas ali já foi Deus trabalhando. Aleluia, em prol do sustento daquele missionário. E aquela criança começa a pegar aquele telefone de plástico e começa a ligar lá para a sede, ficava longe, e começa a falar com o pastor presidente. Ele pega aquele telefone e começa a falar com o pastor: a paz do Senhor, pastor. Ó pastor, aqui em casa está faltando de tudo. Está faltando o arroz, a farinha, o feijão, a carne. Está faltando de tudo, pastor. Manda para nós, está faltando de tudo. Aquela criança de 5 anos. Aí deu uma paradinha. Quando deu uma paradinha, a criança lembrou: e a minha mãe gosta muito de pera também, pastor.